Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Ministério Luz do Saber em Cristo, site dedicado à educação cristã. Eu sou Fabiano Catrink e nesse episódio nós teremos a introdução do Novo Testamento. Irmãos, hoje nós vamos aprender aí quais são os livros do Evangelho e também teremos uma lição de humildade com Jesus e João Batista. Então vamos lá. Quais são os livros do Evangelho? O Novo Testamento ele é composto inicialmente pelos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os livros do Novo Evangelho, ok? Bom, logo no começo do Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 17, teremos assim, um resumo da genealogia de Jesus. Abre aspas. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. É importante a gente começar com essa leitura, para a gente ver que Deus ele cumpriu sua promessa a Davi, que sempre faria reis da sua descendência. Nos versículos seguintes, do 18 ao 25, nós teremos a narração do nascimento de Jesus. Primeira lição nossa. O chamado ao arrependimento. No livro de Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. O João Batista vai ter a seguinte fala. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse, vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O João Batista ele era um profeta, um homem humilde, e ele sabia muito bem qual era o seu papel aqui na terra. O interessante é que hoje não é diferente. Nas igrejas verdadeiras, que continuam sendo fiéis a Deus, você verá o chamado sim ao arrependimento, com os seus líderes reconhecendo qual é o seu verdadeiro papel e não se deixando levar por cargos ou quaisquer outras maneiras de massagear o seu ego, digamos assim. Essa leitura pode ser perfeitamente combinada com o livro de Tiago, no capítulo 1, nos versículos 17 ao 19, que vai falar sobre as bênçãos que vêm de Deus. Segunda lição. O João Batista, ele sabia, como eu já falei, qual era o seu lugar. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11, a gente vai ler assim. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparpas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e recebeu a nobre missão de batizar Jesus, lá nos versículos 13 e 17. Em algumas versões a gente também vai ler, em vez de levar as suas alparcas, a gente vai ler assim, não sou digno de amarrar as suas sandálias, certo? O que é bonito aqui dessa leitura é João Batista justamente saber qual é o papel dele e o que está por vir após o seu trabalho, certo? Jesus, ele é contemporâneo de João Batista, mas ele vai fazer um trabalho além do que João Batista poderia fazer. Bom, estamos chegando aqui já na conclusão desse nosso podcast e vamos refletir aí sobre Mateus 3, nos versículos 16 e 17, que vai ser justamente após o batismo de Jesus. A gente vai ver aí que Deus ele vai demonstrar a sua alegria ao ver Jesus cumprindo as Escrituras. E como é belo o exemplo do nosso Salvador. Ele tinha tudo e era melhor do que nós em tudo. Mas ainda assim ele foi obediente. Ele poderia, na sua posição de grande Salvador, não se deixar ser batizado por João Batista, porque poderia ser considerado uma pessoa inferior. Não, ele deixou a sua posição de Deus encarnado na terra de lado para poder simplesmente cumprir o que Deus havia mandado, certo? Então fica aqui essa grande lição, que cada um de nós
possamos ser imitadores de Cristo, humildes e obedientes a Deus, abrindo a mão das nossas vontades e nossos desejos, às vezes do nosso poder, se é que você tem algum aqui na terra, para fazer o que o nosso Criador deseja. Foi assim com João Batista, foi assim com Jesus e tem que ser assim comigo e com você. Bom, agora eu tenho uma pequena proposta para fazer para você, uma atividade. No podcast anterior, você pode expressar os seus sentimentos pedindo perdão ou perdoando alguém através do ato de rasgar um papel, como um símbolo da sua atitude, certo? Agora, com base em Mateus 3, versículos 16 e 17, reflita um momento sobre a sua vida e pensa aí a respeito do momento em que você percebeu que Deus realmente te ama. Sabe aquele momento em que você se sentiu privilegiado, uma bênção alcançada, uma cura, um emprego, seja o que for. Existem momentos que não são memoráveis pelo fato de você pensar em algo concreto. Pode ser algo até subjetivo, como por exemplo uma grande sensação de alegria, de felicidade, um contentamento, de certa forma até injustificado. Tudo isso eu tenho certeza que pode ter acontecido com você, porque também já aconteceu comigo. Reflita sobre isso e se você desejar, compartilha com a gente, tá certo? Bom, no próximo episódio nós vamos falar sobre o carnaval. Será que é uma festa só da carne? Vamos ver, né? Bom, hoje então você aprendeu quais são os livros do Evangelho, foi a nossa introdução aqui do nosso podcast, e aí vieram as grandes lições com Jesus e João Batista. Amém, meus irmãos? Por hoje é só, um grande abraço e fiquem com Deus.